Capítulo 3. No início do ano de 1981, Arthur Monteiro e Maria Candeia se converteram ao Evangelho. Aceitaram a Jesus, o Filho de Deus, como único e suficiente Salvador. Salmos 112, versículo 1 diz: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Passaram então a obedecer a palavra de Deus. Neste mesmo período, Arthurzinho, José Rufino, Aleuda e Fransquinha também aceitaram. Depois, já no ano de 1986, Elisete também veio a aceitar Cristo como Salvador. Ambos congregaram muitos anos na Congregação Assembleia de Deus em Lagoa do Barro. Muito bem. O irmão Arthur Monteiro, para melhor dizer, foi pouco o nosso tempo de conhecimento. Mas convém-nos também salientar e dizer que foi uns dias de aproveitamento. Porque desde o primeiro dia que nos encontramos e que eu fui empossado na congregação de Lagoa do Barro, como o segundo dirigente daquela congregação, comecei por ali então o conhecimento com aquele ancião, veterano, conhecedor das Escrituras e de largas experiências, então, na sua vida, tanto no sentido de uma vida de trabalhador, de um pai de família eficiente e competente para administrar a família, para deixar, então, como nos deixou, exemplos importantes que eu, com o pouco conhecimento que tive com ele e sua família, então, ainda hoje eu lembro-me então dos momentos que nós tirávamos para conversar. Sempre quando eu estava desocupado, na noite que não tinha culto, às 5 horas da tardinha eu estava lá com ele conversando e aproveitando então o que ele falava para me servir de experiência. E isso então eu tenho em mim um memorial que então vai até os últimos dias da minha vida. E também quero dizer que foi um prazer imenso tê-lo na congregação que eu estava apacentando, então como um dos meus auxiliares. Era um auxiliar que tinha sempre uma palavra viva, uma palavra boa, uma palavra eficaz. Ele, como ancião, considerado como auxiliar e ancião na igreja, tinha exemplos importantes para deixar para a própria congregação. E falando então nos seus filhos, suas filhas, noras e genros, então tudo foram pessoas que, para mim, então, foi grande prazer e satisfação ter o conhecimento que tive, então, desde dia 1º de junho de 1985, e então por ali começamos o conhecimento dele comigo e a família, e inclusive um dos seus genros que tivemos grande intimidade e que eu tive o prazer de nós ter longos momentos então, de conversações, de visita na sua casa, foi o irmão José Rufino, o pai aqui do irmão Biraci, que está conosco aqui neste momento, dando este prazer, esta satisfação, porque foi momentos, então, inesquecíveis e que o irmão Arthur está na nossa mente, na nossa lembrança, como um herói da Bíblia, como um exemplar da Bíblia, como um exemplar dentro da igreja, como um ancião que deixou, então, lembranças pelas características que a gente conheceu na vida dele. E hoje então podemos contemplar uma grande família que ele deixou e está dormindo com Cristo, e deixou uma grande família que então se estrutura, que está estruturada então naquele exemplo então que ele deixou
então, que serve então de alimentação na vida daqueles que querem então caminhar seguro tanto pelo lado social como o lado espiritual. A esposa do irmão Arthur Monteiro era uma pessoa também eficiente e eficaz para a gente conversar, para a gente estar na casa dela. Era uma pessoa que recepcionava a gente muito bem, principalmente com toda a família. Era aquela pessoa de um testemunho verdadeiro, como uma serva de Deus, como uma senhora dedicada, como dona de casa, tem a sua organização, então, juntamente com o seu esposo Arthur. Então era uma coisa sempre agradável. Não era aquela pessoa que tivesse cargo na igreja, mas era eficiente nos cultos, com prazer, com alegria, com satisfação, né? E isso então são coisas que a gente fica na memória das pessoas idôneas, das pessoas da terceira idade, né? Como foi mais ou menos a idade dela e dele, né? E que tem na sua vida um exemplo que vai servir para todos. Como pai de família, o Arthur, ela como a mãe da família, né? Com responsabilidade a uma grande família que Deus lhe entregou, que é uma coisa muito importante para todos nós que somos pais de família. Então, tenham cuidado na vida de deixar então bons exemplos que venham servir para os nossos filhos, para os nossos netos. É isto então que eu vi e não me esqueço então na vida do irmão Arthur Monteiro e a irmã Maria Candeia, a sua esposa. Arthur Monteiro lia muito a Bíblia Sagrada, fazia muitas anotações de seus estudos. Temos como exemplo este pequeno caderno de anotações. Foi um servo de Deus muito autêntico, orava muito pela sua família e temos por certeza que Deus ouvia suas orações, por sermos uma família muito abençoada. Hoje, uma boa parte dos membros dessa família segue o grande exemplo que ambos deixaram para nós. No ano de 1988, o casal aniversariou seus 50 anos de matrimônio, bodas de ouro. Reuniram todos os familiares e amigos, realizando então um grande culto a Deus em ação de graças, juntamente com toda a igreja local. Neste grande e maravilhoso evento, foi apresentada a primeira bisneta do saudoso casal.